Olá, meu povo. Como é que vocês estão? Gente, eu tô falando de a pessoa chegou aqui. Aí, ó, falei que já tinha gente sem link. E não tá no grupo. Vergonha na cara não há. Tá comendo aí ovo? Ova Maria tá aqui com a gente hoje. Vai assistir a nossa aula. Pois bem, hoje nós temos dois textos, né? Assim, dois capítulos para falarmos um pouco sobre, que é o sonho e a realização de um desejo, essa máxima do Freud o tempo todo. E a outra que é a distorção do sonho, né? Eu quero trazer aqui para a gente, primeiro, né, falar um pouco sobre os dois pontos dos dois capítulos, e depois a gente entra e permanece nele por mais tempo. Assim. Então, o capítulo 3, que é a realização de um sonho, o Freud vai trazer como o seu carro-chefe, né, assim, vai ser aquilo que o Freud chama de sua construção, né, aquilo que é a principal construção para Freud, é trazer que o sonho é uma realização de um desejo. A gente já entendeu isso em outras aulas, né? Eu já estou repetindo isso para a gente poder entender. E aí o Freud vai dizer que esses desejos são desejos de realização infantil, né? São questões infantis para que a gente possa entender. E esse sonho, ele diz que são claramente sonhos, majoritariamente sonhos infantis, né? Esses desejos. Ele, inclusive, vai dizer, né, assim, que é muito mais escancarado a criança sonhar com alguma coisa que lhe foi negado no dia do que o adulto, né? Por exemplo, o Freud vai falar, né? Por exemplo, uma criança pede um chocolate, ela é negada, e de repente ela né, ela vai sonhar que ela está comendo um chocolate. Então isso é mais escancarado, assim. É na medida em que não há uma negação que seja uma negação psíquica, mas, né, assim, mas no Freud, no infantil, uma negação do outro. E a gente entende que o desejo é isso, né? A gente pega Freud, pega Lacan para estudar o que é o desejo. O desejo é isso, o desejo é aquilo, mas dificilmente a gente entende o que é o desejo. Eu quero lançar essa para vocês. Quem aí tem? Quem aí? O que é desejo para vocês? Quero saber se está certo ou errado. Freud é para vocês. Conceito clássico de vocês. O que é o desejo? É aquilo que a gente não pode ter. O desejo a gente não pode ter? Não, na verdade, a gente deseja o que a gente não pode ter, né? A gente deseja pela falta, mas o que é o desejo? Isso que é o desejo. É importante, né? É bonito isso, assim. Eu achei interessante isso. Yuri. Eu tenho para mim que o desejo é tudo aquilo que a gente deseja, que a gente quer, que a gente é o que impulsiona a gente a ir atrás do que a gente quer. Ir atrás do que a gente quer? Como assim? Eu lembro que você deu um exemplo uma vez, por exemplo, a gente, se você quer gastar dinheiro, né? Vamos supor que você gosta de baladeiro, quer sair todo final de semana, mas não é herdeiro. Então, o que você precisa fazer? Trabalhar. Então, essa questão de querer sair todo final de semana e ir trabalhar, isso é o seu desejo. Faz você sair de casa para trabalhar, para poder beber no final de semana. Mas e se eu não gostar do meu trabalho? Por exemplo, eu ganho muito dinheiro no meu trabalho, não estou dizendo eu, Marcelo, não, tá? Esse é o exemplo. Eu sou o exemplo que eu ganho muito dinheiro no meu trabalho, mas eu não gosto do meu trabalho. É desejo? Pode ser um desejo ou pode ser um sintoma. Aí depende. Mas o trabalho não é um sintoma? O trabalho é um sintoma. O trabalho é um sintoma.
E onde é que aparece o desejo aí? Na parte final do bebê. Como Ou é assim? o que vai ou no início? Fiquei um pouco perdido. Que bebê? Não, bebê de bebida. Aí no Ah, final de tá. semana a gente é a cara. Na parte final da bebida. É, Que ou é no qual? início. Oi? Que é qual? Ou sair. Então, a parte final é o sair de casa que você está dizendo. Isso. Trabalhei, final de semana chegou, salário caiu na conta. É tudo que não é necessidade nem demanda, não? Olha, aí você pegou num ponto interessantíssimo. E o que, que não é necessidade e demanda? Não vem falar que é o desejo, por favor. A Calma. gente vai ficar infinito aqui. Necessidade é o que eu preciso. Demanda é sempre de amor, aquelas que decoram. Ah. E o desejo é inconsciente. Então não tem desejo consciente? Ai, não sei responder esse trem, não. Tem, também. É, mas aquele desejo é inconsciente. Aí, às vezes, a O gente resto é recalca o vontade. desejo. O resto é o que é consciente é vontade. O que é consciente é querer. O Freud vai falar isso, né? Por trás de todo não querer, há possibilidade de haver um desejo inconsciente. Porque o querer está perpassando pela norma e a moral civilizatória. Inclusive, ele vai dizer que o sonho é uma realização de desejo, porque no inconsciente não há uma moral é, 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 civilizatória, né? Vou até tirar isso aqui para a gente poder ficar. Vou parar de apresentar aqui, que eu não vou estar mexendo nisso agora. Então, assim, o desejo, ele é desejo de alguma coisa, ou não? Porque eu não posso, gente, chegar e dar uma aula sobre o sonho e a realização de um desejo se a gente não entender o que é um desejo. O que é uma realização e Não, o que é um sonho. mas só de alguma coisa, não pode ser de alguém, entende? Eu acho É que o o desejo é o que vai impulsionar a gente a fazer as coisas, não? impulsionar. É uma É, coisa interessante. É por o que vai fazer a exemplo, gente. é o que faz a gente estar aqui. O que faz a gente estar aqui hoje, na É, psicanálise, é o desejo. porque se eu não tivesse desejo, eu não estaria aqui. Eu Alguém poderia discorda? até demandar isso, mas não ia rolar. Alguém discorda? Mariana, não. Lilian, Natane. Vou usar as pessoas que estão com a câmera aberta. Vocês podiam ligar a câmera também, né, gente? Senão eu vou ficar usando só os 4. Eu tô sem câmera. É triste. Eu acabei de sair do banho e tô sem blusa, então. Você Bem sempre. chato. Ô, Jonathan, todas as vezes você vem com essa desculpa. Não, é Todas. porque quando eu tô em casa eu tô sem roupa, então é verídico. Eu não ligo, não. Então vamos lá. O desejo. Aí, ó, o João vai entrar. O João é um colega meu. O João. Só um minutinho, gente. Só um minuto. Só um minuto. Hã? Eu acho que pode usar. Então, vamos lá. O desejo, a gente sempre pensa enquanto uma condição de. A gente escuta, né? O desejo é aquilo que é falta, né? A falta gera desejo. A gente vai ficar nessa máxima e a gente precisa entender isso. Desejo, embora, ô Yuri, a gente possa entender o que você está dizendo enquanto aquilo que me impulsiona,
o desejo, ele me impulsiona não em busca do dinheiro ou em busca de alguma coisa que seja a bebida, né? A gente precisa entender que o desejo, ele é sempre desejo de alguma coisa naquilo que não há. Não há objeto. Isso é Freud. Pulsão, nós vamos entender isso no módulo 3. A pulsão não existe objeto, né? Então, a gente pode pensar assim, que o desejo, ele é aquilo que eu busco enquanto uma causa, não enquanto objeto. Por isso que o Lacan vai usar isso torta direito, né? Assim, o objeto A é o objeto causa de desejo. Porque o que me mantém na psicanálise não é só o meu desejo. Eu hoje estou exausto. Eu trabalhei na mudança, eu estava pregando teto. Hoje, fazendo teto de gesso. Estava lá bonitinho fazendo esse teto de gesso. Estou exausto, estou doendo. Eu não queria estar aqui. Então, não é o desejo que me faz estar aqui. Neste caso de agora, é o sintoma, né? O desejo pode muito bem ser a causa por trás, e ele também pode estar por aqui relativamente, porque ele me mantém neste lugar, né? Então, eu particularmente traduzo o desejo como uma manutenção. Quando a Ana diz que a demanda é sempre uma demanda de amor, é que é só o amor, né? É só o outro dizendo que a gente acredita que eu vou ser amado se eu responder sim para o outro, né? Então ele me demanda e eu digo sim para essa demanda dele, por quê? Porque eu quero responder a demanda. Mas se eu quiser que aquele sujeito aponte o desejo, eu tenho que deixar faltar, né? Então, desejo é desejo enquanto uma condição de causa. Então, quando Freud vai trabalhar que o sonho é uma realização de um desejo, a gente entendendo que o desejo é causa, nós nunca saberemos o que o inconsciente quer dizer com o sonho. O sonho é sempre uma realização. Já foi, já passou. Não nos interessa mais. Então, essa máxima do Freud, que o sonho é a realização de um desejo, que em algum momento Lacan, inclusive, vai dizer que não é, o Freud, eu concordo com ele, que ele vai dizer que é uma realização de um desejo inconsciente no qual, em alguma medida, foi negado. Certo? Então, eu vou voltar lá no sonho de Irma. O Freud poderia dizer, mas qual é a satisfação que eu tenho em sonhar com Irma? A satisfação de que ele não errou. Entende? Então, o não erro dele é a satisfação. Mas, beleza, mas então qual é de fato o objeto que... Não há um objeto, há causa. Eu lembro muito bem de um sonho que é meio angustiante para mim, assim, que eu sonhei com ele uma única vez. Eu e um colega meu subi na rua perto da onde eu estudei, e aí uma pessoa vem nos assaltar, eu empurro essa pessoa, dou um soco nessa pessoa, a pessoa cai e esse colega meu vai com uma pedra imensa e joga na cabeça dele. Eu fiquei transtornado no sonho. Eu acordei assim, suando, desesperado. Porque, embora não tenha sido eu que matei, eu fui cúmplice, né? Então, eu fiquei transtornado. E aí, quando eu acordo, assim, eu levo para análise esse sonho e vou tentando trazer algumas coisas. E tem uma certa faixa desse sonho que se limita a um acontecimento comigo pessoal, né? Então, era um desejo do que eu gostaria de ter feito com a pessoa que me assaltou naquela época, né? Então, há uma causa. A causa é de alívio, né? A causa é de troco, a causa é da perversidade. Então, aí tem causa, né? A causa está colocada aí. No entanto, que não foi a mesma pessoa, né? Só um minutinho. Não foi a mesma pessoa que me assaltou e eu sonhei com ela. Não, foi uma outra. O negócio foi a situação, a cena, né? E aí a gente entra na distorção do sonho, né? Que o Freud vai trabalhar, que há dentro do pensamento, do conteúdo manifesto do pensamento latente, né? Que nós vamos entender o que é o que daqui a pouco. Também da condensação e deslocamento. Que isso são as condições que estão dentro do sonho, né? O conteúdo manifesto, ele é aquilo tudo que aparece no nosso sonho, né? Freud vai chamar de conteúdo manifesto tudo aquilo que o sonho estiver
apresentando. Se eu sonhei com X, com Y, com qualquer coisa, isso para Freud chama conteúdo manifesto. Okay? E o pensamento latente é aquilo que está no nosso inconsciente, né? Mas que, em alguma medida, eu tenho aqui, né? Por exemplo, pensamento latente refere-se aos desejos, ideais e pensamentos inconscientes que formam a verdadeira base do sonho, né? Esses são conteúdos ocultos do sonho e muitas vezes recalcados na mente consciente devido às normas sociais. E quando lembra, Marcelo? Quando, por exemplo, você lembra, né? Há aí uma certa permissividade moral para que eu possa sonhar comigo matando uma pessoa ou vendo um amigo meu matando uma pessoa. Há uma permissividade moral, né? Nós temos, inclusive, uma máxima que é bandido bom é bandido morto, né? Então, há algo que me permite ter consciência e lembrar desse conteúdo, desse pensamento latente como conteúdo manifesto. Ana. Vou te perguntar uma coisa bizarra, mas a causa é o porquê, né? Não podemos fazer isso. Porque o sintoma também é o porquê. O sintoma pode ser porquê como pra quê também. Assim como a causa. Sabe assim? É porque, senão eu vou colocar o porquê e vou ter uma resposta didática. Vou dar um exemplo. Por que o Marcel gosta de gato? Isso vai ter um porquê. Né? Porque gato faz xixi na areia, gato não late, gato não faz isso, gato não... Ou seja, eu tenho respostas. A causa não tem resposta. Porque a causa não tem pergunta. É só causa. Entende? E aí que está a coisa que a gente precisa bancar muito em análise. A gente precisa bancar muito em análise uma única condição, que é acreditar no inconsciente. O inconsciente não tem início, não tem fim, não tem sentido, nem explicação. Isso que é o problema para a gente. Porque se eu quebrar o meu braço, o médico conserta. Certo? Se eu tiver medo de aranha, o TCC conserta. Mas qual é a causa do meu medo de aranha? A psicanálise não vai te dar essa resposta, que não é interessante. Yuri. Ô Marcelo, então, por exemplo, quando a gente se depara na clínica com um sujeito que demanda muito sobre a questão, eu procrastino muito, eu queria fazer isso, isso e isso, eu precisava fazer isso, é porque não tem desejo? Não tem não causa? Não quer, exatamente. Eu queria fazer, porque isso também entra enquanto resposta, né? Eu quero o procrastinar, porque veja bem, gente, veja bem, Newton passou 5 dias, não direto, né? Mas ele passou muitos dias, 5 dias, ele acordava, ia para debaixo da árvore, passava o dia. Ele ia dormir, não tinha nada a fazer. Acordava, sentava, passava o dia. Até que a maçã caiu na cabeça dele. Eu falei, por que ela caiu? Ele demorou dias para que a maçã caia na cabeça. Ele não sentou e a maçã caiu. Ele ficou ali, ó. Hoje chamaríamos de procrastinar. Por quê? Porque é uma resposta ao capital. Quem responde a isso é o capitalismo que te pede para produzir. Né? Por isso que eu sempre reforço que não haverá grandes pensadores como Freud hoje. Nós não vamos ter. O último grande pensador foi na época, na Belle Époque ali de Lacan, e acabou. Sartre, Lacan, Heidegger, essa galerinha. Acabou. Né? Por quê? Porque nós temos isso aqui. Ó. Eu tenho um computador para me permitir não procrastinar o tempo todo. E a criação, né, ela precisa de espaço. Então, Yuri, entra como sintoma social de que eu preciso responder a uma demanda que não é minha e é invisível, né? Ela não é minha, também não é de ninguém, mas ela está aí. Porque é isso. Quando o Lacan vai trazer o discurso do capital, e o Freud vai apontar os 3 discursos, né? Não os 3 discursos, mas as 3 impossibilidades. O Lacan vai vir com a da histeria e também
do Capital, o Capital ele vai dizer isso, né? Assim, que o discurso do Capital é que eu me relaciono com um produto, ou seja, eu me relaciono com o gozo do outro. Eu não me relaciono com quem faz, né? Aqui, ninguém sabe quem fez o Rivotril, mas na hora do pau comendo eu vou tomar. Entende? Assim? Então, isso é um resultado. A gente está indo para outro caminho, né? Para um outro caminho, não é essa o sentido, mas é para poder te dizer que hoje é difícil o sujeito ter uma causa, mas todo mundo tem. Só de se levantar e estar vivo já é alguma coisa. Então, o Freud vai nos permitir trazer nesse ponto, e aí nós vamos usar aqui agora, vou compartilhar aqui para vocês a tela. Alguma dúvida, gente, até agora? Que nós vamos entrar no conteúdo manifesto, pensamento latente, conteúdo manifesto, etc, etc. Calma, tá. Então vamos lá. O Freud vai dizer que no nosso inconsciente há algumas coisas, como conteúdo, como condensação, deslocação. Vocês já, algum momento da vida de vocês, já passaram pelo tal da condensação e do deslocamento? Em Freud. Gostaria que vocês... Sim. Você lembra alguma coisa assim que você queira compartilhar? Okay. Condensação, assim, vamos ver se eu consigo falar. Condensação, quando, por exemplo, você pega coisas que são parecidas e resume ela numa única coisa no sonho. Por exemplo, deslocamento. Sei lá, eu sonhei com a minha mãe, mas quem era minha mãe no meu sonho era minha amiga, e não a minha mãe. Como é que você sabe que ela era sua mãe? Porque eu chamava ela de mãe, sei lá, por exemplo. Mas ela não tinha a cara da mãe. Uhum. Isso é o deslocamento, certo? Uhum. Então, porque a condensação é isso mesmo, né? Assim, são múltiplas ideias, imagens, elementos dentro de uma única representação. Uhum. Como você disse aí, eu tenho uma amiga, mas eu acordei sabendo que ela era minha mãe, não era minha amiga. Não. E aí a gente vai, como analista chato, fala, mas o que a sua mãe tem? Né? No princípio, a sua amiga. Ou o que essa amiga representa? Por que ela é sua mãe no sonho? E aí a gente começa a fazer esse trabalho. Então, a condensação, eu gosto muito de brincar. Mas isso é condensação? Porque para mim isso era deslocamento. Não, isso é condensação. Ah. E aí eu vou te explicar por quê. Eu estou condensando várias ideias em um único elemento. Por quê? Porque é desse modo que eu consigo chegar na consciência. É o corpo de mamãe. Por que eu recalcaria corpo de mamãe? É minha mãe, né? Mas aqui, essa parte era de fulano, esse braço era tatuado de ciclano, ou seja, eu condenso dentro de uma mesma imagem inúmeras outras para que eu dê conta, né? O que, na verdade, era essa perna que eu não suportaria, mas passou. E eu, às vezes, não vou nem saber. Na maioria das vezes, na grande maioria, vou dizer 99%, eu não vou nem saber o que era essa perna. Um exemplo que eu estou dando, sim, chumbo, tá, da perna. Mas pode ser, quando eu trouxe esse sonho, né, do amigo meu batendo com a pedra na cabeça, o que pode ter passado ali era um carro que passou e eu não prestei atenção. Entende?
Então, a condensação é isso. Eu gosto de brincar com essa condensação, enquanto o leite condensado é aquela coisa grossa. Você vai soltar assim do lado, que negócio demora para cair. Por quê? Porque está condensado muita coisa ali para estar com aquele material, entende? Então, a condensação é nessa perspectiva de trazer vários elementos em uma única representação. Sonhou que está no consultório, eu já escutei isso algumas vezes, eu sonhei com você, mas você estava no consultório de fulano, você estava fazendo intervenção de ciclano, mas de repente não era você mais. Isso é condensação, né? E dentro dessa condensação vem deslocamento. A gente pode, Ana, confundir muito com o deslocamento com isso, né? Assim, Marcel, eu sonhei com você, porque faz sentido a gente pensar nisso. Eu sonhei com você, mas era o consultório de um outro amigo. E aí, quando eu estava deitado no divã, nesse consultório de um amigo, e aí, quando eu olhei para trás, não era mais você, era o Jorge Forbes. A gente pensou, olha, ele está o quê? Deslocando. Não. Ele está condensando. O deslocamento é a transferência da intensidade emocional da ideia. Entende? Não se trata da imagem, se trata da sensação. Eu transfiro a sensação de uma para outra. Por exemplo, aí eu vou trazer uma sensação interessante. O menino tem 5 anos. E aí esse garoto, ele viu papai e mamãe, vou dar um exemplo também muito claro e chulo. Viu papai e mamãe transando. Nesse ato, essa cópula, né, ele recalca, certo? Tá lá, ele viu, mas ele tá escondido. E aí, um certo dia, esse fulano tá fazendo um alto amor, né? Tá fazendo lá o seu alto amor e passa essa imagem aqui, essa cena, passa pela cabeça dele. Ele fica transtornado. Não posso. E aí, o primeiro ato que ele faz, depois desse alto amor, é lavar as mãos. Ele recalca o ato da mamãe e papai junto, mas ele não recalca a intensidade de lavar as mãos. E esse sujeito começa a ter a lavagem das mãos incansavelmente. Tudo para ele é incansável. Então, no momento em que esta cena iria aparecer, aparece a intensidade do ato de lavar as mãos. E isso é deslocamento. E Lacan vai chamar de metonímia. Que é deslocar de um significante para outro, né? Mas aquilo Lacan não está aqui, não. Então, esta é a construção do Freud, em que eu mudo aqui, eu transfiro a intensidade emocional de uma ideia, né? De uma imagem para outra imagem que seja menos ameaçadora. É muito mais fácil eu lavar as mãos do que toda hora eu ficar pensando na cópula de papai e mamãe, não é? Então, o deslocamento é um mecanismo de defesa que protege o sujeito de seus pensamentos, que vai chamar de pensamentos perturbadores, né? Então, ele vai trabalhar essas duas condições nesses 2 capítulos, né? Ele vai trabalhar o deslocamento e a condensação. Alguém tem alguma dúvida? Não. Ele também vai levar, mas aí nós vamos trabalhar isso na próxima aula, que o Freud vai dizer, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, né, que ele vai trabalhar também a realização de um desejo, no capítulo B desse 7º capítulo, ele vai trabalhar também, mas ele vai seguir essa mesma ideia, levando e se aprofundando mais na condensação e deslocamento, levando em consideração também as considerações de representabilidade, que são os pensamentos abstratos, né, assim, e também as elaborações secundárias. O que nesses 2 capítulos a gente precisa ter noção é que o Freud vai nos permitir entender que há alguma coisa do desejo que está no inconsciente, né? Nós vamos ter aqui um desejo. Opa,
que eu fiz? Que de repente pagou tudo. Ué, eu estou indo do lado errado. Consciente. Pré-consciente. Isso aqui nós vamos entender melhor no próximo módulo. Mas então Freud vai dizer que tem alguma coisa que é do campo do desejo. Né? O desejo, enquanto esse ponto da causa, né, que a gente estava conversando aqui, ele sempre vai se encontrar no inconsciente. Embora o João acorde e diga por que é que eu faço o que eu faço, ele terá respostas do sintoma, mas ele não terá respostas da causa. Porque a causa não está em questão. Embora a gente queira o tempo todo ter uma resposta, a gente vai ter resposta do nosso sintoma. É por que eu estou aqui dando uma aula de psicanálise na segunda-feira à noite, é porque eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com minha parceira, e ela comenta, né, assim, nossa, eu tô apaixonado pelo bicho rã e tal, eu acho que se eu ganhar na Mega Sena, eu continuo dando aula. Eu falei, mas de jeito nenhum. Assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu quero aprender a falar 10 línguas, é a única coisa que eu vou estudar. Freud, de vez em quando, para passar despercebido, sabe? Mas, sim, essa freneticidade de ler Freud, Férez, não, isso está ancorado, o desejo e o sintoma. O Lacan é categórico, né? Falar que é só o amor que faz o desejo transformar, o gozo transformar em desejo, mas a gente também tem que entender que o desejo também vira gozo. Ou seja, a gente precisa entender o que nos faz ter a manutenção das coisas. O desejo, para mim, Marcel, ela nada mais é do que a manutenção. Se você tem um relacionamento que ele está caindo ou está água abaixo, é porque aquele objeto não é causa. Ele pode ser um objeto de amor, um objeto de gozo, mas não é causa. Então, Marcel, você está me dizendo que quando eu não tiver aquele objeto mais como causa, tendo ele como amor, por exemplo, é só isso. Vou viver amando e não... Não. Porque é oscilante mesmo. A vida é oscilação. Não tem uma coisa que seja só. Não existe na vida isso. Nós vamos fazer isso. Sabe? Na vida a gente vai oscilar entre o que é desejo, o que é amor, o que é gozo, o que é duplo sintoma. Vocês têm uma noção do que é sintoma, né, gente? Sabe assim? Se eu fazer essa pergunta assim, para você, a gente consegue discutir, assim, que a gente está falando muito de sintoma, para a gente não cair na pecha de acreditar que desejo é sintoma. Desejo é desejo, sintoma é sintoma, gozo é gozo. Levanta essa pergunta para a gente aqui, não certo ou errado, mas para a gente começar uma discussão. O que vocês escutam como sintoma? Como a resposta de Ah, como a resposta de alguma coisa inconsciente ali da pessoa uma que ela resposta. quer e não pode, digamos assim, né? Aí passa a virar um sintoma. É o compromisso, né? É o que dá para fazer. Compromisso. O Freud, né, vai usar isso, Ana. Ele vai trazer uma palavra antes, né, como solução. E aqui eu faço para vocês igual eu falei na última aula, né? Solução enquanto uma palavra em alemão que é também uma solução química, né? Aqui não só enquanto uma solução no sentido de resolução, mas também de uma solução química, quando os fenômenos químicos eles se abraçam, quando eles não são nobres, né? H2O, isso é uma solução química, fechou, temos água. Isso é uma solução de compromisso. A solução aqui enquanto uma possibilidade de se comprometer com alguma coisa. Eu amo essa expressão do Freud para o sintoma, solução de compromisso, porque o sintoma é o seu compromisso. O seu compromisso. Por que é que fizeram as pessoas
aparecer numa aula na segunda-feira à noite. O compromisso que ela tem com o seu sintoma. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abrir mão no momento da análise, né? Sem aquela análise violenta e falar, vamos tirar o sintoma do sujeito. Não. Não se tira sintoma do sujeito, não. Né? Se dá uma solução para aquele compromisso dele, para que ele possa sofrer menos com aquele compromisso dele. Porque a pessoa só vai para a análise porque o sintoma dela está machucando. Se não machucar, a gente vai para a análise, não. Então, o que o Freud vai trabalhar nesse ponto, a gente entrou ali no sintoma, né, numa coisa muito louca, mas o que eu quero dizer, assim, porque o que vai fazer com que o pensamento latente, que refere-se aos desejos, aos ideais, aos pensamentos inconscientes, né, formam a verdadeira base do sonho, né, como os pensamentos latentes, isso é uma possibilidade de um sonho ser um sonho de algo e o sujeito descobrir o seu sintoma no sonho. Entende? Porque se eu estou sonhando com alguma coisa que o meu inconsciente envia como mensagem, certo? E a minha consciência permite, eu preciso, inclusive, dizer por que a minha consciência permitiu que no meu sonho um amigo meu estourasse a cabeça de um homem. Qual é o compromisso da minha consciência nisso? Percebe? Tem alguma coisa a ver com o meu sintoma. Por que é que eu lembro de um sonho de angústia? E acordo angustiado, assim. Por que é que eu não acordo angustiado sem lembrar de nada? Eu lembro de detalhes daquilo. Porque tem alguma coisa que eu tenho um compromisso com aquela cena, com aquele ato, com aquela causa. Entende? Isso é o sintoma. O meu sonho só é permissivo em certa medida porque eu tenho um sintoma. Eu quero fazer uma pergunta muito louca para vocês. Porque o sonho está de acordo com o sintoma. O sonho está de acordo com o sintoma. Porque se não tiver de acordo com o sintoma, ele não tem porquê. Assim, é como se o inconsciente tivesse, a consciência estivesse dizendo assim: isso daqui dá para passar. Uhum. Mas, veja bem o que eu quero dizer. O meu sonho permitiu que eu tivesse uma cena muito violenta. Mas talvez aquilo não é sobre a mensagem que o meu inconsciente quis passar. O carro que passou descer na rua talvez seja a mensagem. Tipo, descer o carro com sei lá quem dentro. Eu não vou saber nunca sobre isso. Mas eu sei que aquele sonho tem um compromisso com a minha verdade e com o meu sintoma. Eu tenho uma dúvida que é assim, ó. Se o sintoma é um compromisso, né, uma solução de compromisso, por que ele nem sempre é consciente para mim? Porque o compromisso é o compromisso do inconsciente com a consciência. Ah, fica aqui nesse pré-consciente, não. O sintoma ele é quando a pré-consciência não investe na ideia, essa ideia retorna como recalcado, né? Vem como uma nova roupagem sem passar pelo investimento da pré-consciência mais. Por quê? Porque a consciência já permite. Né? A consciência já está permitindo. Então, é o que o Lacan chamou de formação de inconsciente. É uma formação do inconsciente. Eu já não preciso mais do investimento da pré-consciência. Eu não preciso do recalque mais para permitir ou não as coisas. Ele já está lá. Mas, Marcelo, então tem coisas que eu não vou saber do meu sintoma. É isso mesmo. Por quê? Porque essas coisas são as coisas inconscientes. Porque eu posso te fazer uma pergunta muito crucial assim, Ana. Por que você escolheu o seu parceiro? Porque eu escolhi? Você vai responder vários porquês, mas não se trata de porquê. Entende? Uhum. Porque ele é bonito, porque ele é simpático, porque ele me trata bem. Eu só estou descrevendo amor. Eu só posso descrever ele, porque tem uma transa maravilhosa, porque tem isso. Porque ele me deu meus filhos. Não. A gente pode chuchar coisa abaixo. Mas a parte que faz a gente escolher o sujeito, a gente não vai escolher. Entende? Sim. Yuri. Márcia, eu tenho duas dúvidas. A primeira, o sintoma com TH é quando
É quando a gente consegue se haver com o nosso sintoma, né? Uhum. A outra dúvida é o seguinte, o sintoma, ele opera nas estruturas da mesma forma? Por exemplo, porque na psicose, as ideias e os pensamentos se misturam, né? É daí que vem o delírio. E o sintoma de um neurótico opera da mesma forma que o de um psicótico? Psicótico não tem sintoma. Ah, tá. Não tem Beleza. sintoma. Ele alucina. Não estou equiparando um ao outro, tá? Alucinação é de uma ordem, sintoma é de outra. Eles não se equiparam. Ah, se eu não tenho recalque, então eu vou alucinar. Não. Ah, se eu tenho recalque, eu vou ter sintoma. Não. Cada coisa é cada coisa. O sintoma, ele só acontecerá se você tiver recalque secundário. Isso, inclusive, nós vamos falar no próximo módulo também, quando a gente ler o texto do recalque. Mas, não. O psicótico não tem sintoma. Ele é céu aberto, né? Então, assim, não há investimento. E aí eu quero saber de vocês uma pergunta que eu não sei responder, tá? Eu vou fazer a pergunta agora, uma pergunta pra vocês. Como é que deve ser? Ou, se vocês já ouviram, já leram alguma coisa, que essa ideia bateu na minha cabeça agora aqui com a pergunta do Yuri. Como é que deve ser o sonho de um psicótico? Fiquei pensando nisso. Não, fiquei pensando a mesma coisa aqui, Marcelo, quando você falou do que o psicótico não tem sintoma. Falei, bom, e ele sonha, então o psicótico sonha? Sonha, né, assim? Mas aí eu não sei como é que deve ser. Realmente, eu fiquei com essa dúvida. Vou mandar mensagem para os meus amiguinhos aqui. Será que não o sonho é igual à vida real? Assim? Eu pensei a mesma coisa. Pensando em delírio. Acho que, na verdade, vem talvez seja um conteúdo delirante. Não sei se a gente pode... Porque essa sua fala boa, Natânia, porque a gente também sabe, né, se dependendo do dia, a gente às vezes confunde, né, isso aconteceu? Quando aconteceu? Sabe, a gente tem essa sensação também de misturar o sonho com a realidade. Pode ser que na psicose seja isso, né, mas realmente eu não sei. Eu vou depois perguntar e mandar no grupo. Mas vamos explicar aqui, assim, no sentido de tentar entender. Tem algum paciente psicótico que fala de sonho? Eu não tenho uma experiência muito vasta com a psicose, né? Já quebra muito. Meu manejo é péssimo. Então, Eu tenho experiência com psicótico, mas nunca relatou. Tive um sonho semestre, sei lá, sonhei essa noite, tô com isso na cabeça. Nunca. Em 2 anos atuando com psicótico, não. Foi até uma boa pergunta essa do Marcelo, dá uma ótima tese. eu vou levantar essa pergunta lá na caixinha do Instagram, para as pessoas me ajudarem. Veja bem, nós temos uma ideia inconsciente, certo? Todas as ideias vão tentar passar para a consciência, porque passar para a consciência significa realizar. Realização nada mais é do que o quê? Descarga de energia. Certo? A ideia inconsciente quer ir para a consciência para descarregar. Ela descarrega como a ideia? No afeto, ou seja, descarrega no corpo. Ok? Por isso que eu, Marcelo, acredito que o inconsciente é o corpo. Mas isso deixa para depois. Então, veja bem. A ideia, ela tenta se aproximar da consciência. Porém, normalmente ela não consegue. Ela retorna. Ela vai de novo. Só que nesse momento, ela foi recalcada de novo. E aí, em uma certa medida, esta ideia que foi recalcada inúmeras vezes, ela já vai direto para a consciência, em forma de sonho. Certo? Então, ela não vai ter a mesma intensidade. Ela realizou, porque ela está aqui, ela descarregou, certo? Mas ela não descarregou no modo que ela descarregaria no afeto. Por que não? Porque ela deslocou. O deslocamento foi da ideia direto para a consciência, a partir de um sonho,
porque ela deslocou. O importante seria o vaso de flor no fundo da sala, que parecia com a urna que a vovó morreu e foi enterrada, e que eu fiquei com medo porque vovó morreu, aí ela estava lá, a vovó morta, eu era criança, a vovó morta dentro de uma urna, em cima do armário, e eu falava, meu Deus, vovó, é a vovó, eu fiquei morrendo de medo. Isso não é verdade, tá, gente? Tô inventando agora. Vovó, eu tô arrepiado, sei que lá, sei que lá. Aí, de repente, no meu sonho, tem uma pancadaria aqui, todo mundo batendo, todo mundo, mas no fundo tem um vaso de flor, com uma rosa. Realizou a descarga da ideia do meu inconsciente. Só que ela deslocou ao quê? A intensidade. Então, em vez de eu ficar sensibilizado por isso, eu fiquei preocupado por que as pessoas estavam se batendo no sonho. Então, Freud vai fazer uma coisa linda, assim, ele fala, né, assim, pensar no fundo, pensa no fundo da cena, o que tinha nessa cena, porque vai chegar em um certo momento que você não vai saber o que significa aquilo. E não saber o que significa aquilo, Freud chamou de umbigo do sonho. Haverá alguma coisa que não será descrita, que não é possível descrever, certo? Há uma coisa no seu sonho que você sempre será enigmático. Sabe aquelas pessoas que sonham a mesma coisa inúmeras vezes? Marcelo, eu tenho o mesmo sonho pelo menos uma vez por mês. O mesmo sonho. O mesmo sonho. Presta atenção no fundo. Marcelo, eu não consigo, eu não me lembro do fundo. Eu me lembro das pessoas. Eu me lembro da cena. Eu me lembro das coisas, mas eu não me lembro do setting. É porque tem alguma coisa do umbigo do sonho ali. Então, o Freud vai dizer que o sonho também é uma formação do inconsciente, na medida em que ele vai deslocar a intensidade do afeto. Por isso que o sonho é uma realização de um desejo, porque há uma descarga de uma ideia inconsciente, certo? Essa ideia inconsciente foi elaborada sem precisar do afeto. Ana. Não, é que toda vez que eu leio esses textos do Freud, dele interpretando o sonho, eu acho uma viagem, assim. Porque, tipo, ele deve ter chutado várias coisas, entendeu? Né? Porque, assim... Mas é que eu estou dizendo assim, mas pode ser um chute, mas também ele não descreve a coisa, né? Assim, ele não descreve o caso. Não. Ele descreve o exemplo. Ele faz o que ele quer falar, né? Porque o sonho da injeção de Irma é, para mim, o único sonho no qual o Freud descreve o caso por inteiro. Porque é um sonho de uma memória, né, de uma memória diurna, que é o que ele vai dizer. Que o sonho vai acontecer também nas lembranças desprazerosas do dia. Tem alguma coisa no qual a moral não me permitiu realizar, no sonho eu vou realizar. Mas aí a gente tem que entender o enredo, por que se realiza. O sonho de Irma, para mim, é único. Mas o do Salmão também, né? Por quê? Ué, porque ele descreve da mulher que ia fazer um jantar, né? Assim, esse ele descreve. Sim. O Freud, ele teve, sei lá, 200 sonhos interpretados na obra dele inteira, né? Então é muita coisa e às vezes ele coloca um trecho. Uhum. Como também a gente vai pegar lá as descrições do Homem dos Ratos. Você fala, gente, mas isso aqui não faz sentido. Porque o Freud não descreveu os Homens dos Ratos, ele não descreveu os casos de modo fiel, porque não tem como. Porque vai ter alguma coisa que vai ser da ordem do real, que é o quê? Só do sentir. Não tem como. Tá? Estava conversando hoje com meu irmão, Ana. Ele conheceu hoje o tal do ChatGPT, está encantado. Por quê? Porque ele falou, olha, metade do meu trabalho que é pensar em português, eu não preciso mais. Eu vou, coloco, corrija para mim. Né? E aí ele disse, mas é uma coisa interessante, né? Assim, ele nunca vai saber a angústia, meu irmão falou desse jeito, nunca vai saber a angústia do que é você escrever um texto sem saber se está certo ou se está errado a conjugação do verbo. Ele nunca vai saber disso. Falei, tem até uma amiga minha que tem uma construção muito legal, que ela fala IA, né? Que não existe IA, não existe um inconsciente artificial. Ele falou, interessante isso, né? Falei, pode ter o que for, por quê? Porque o inconsciente é o sentir. Ele não sente. Ele transcreve, escreve, mas ele não sente.
Então, há alguma coisa do sujeito, por isso que eu repito, corpo. Há alguma coisa do sujeito que não se sente. Né? O Freud até dizia, né, no final da vida ali, ele falava que tinha alguma coisa, acho que no Moisés Monoteísmo, que ele vai dizer que tinha alguma coisa dos animais que a gente dá uma apertada nesses pets, né? Esses animaizinhos que moram com a gente, ele vai pegar as nossas manias, né? Os animais vão pegar as nossas neuroses, eles vão copiar. Aí o Freud brinca assim, não sei se é uma cópia ou se você vai adquirir por ser também um animal neurótico, né? Porque o animalzinho também tem esse negócio, mas não, o inconsciente é nosso, o animal sente instinto e pronto. Ele tem um amor porque ele tem um mesencéfalo lá, porque ele é mamífero, quem não tem mamífero não tem, só sente a satisfação momentânea, né? Se não tem meu gato aqui, ele tem uma satisfação momentânea e também outras, né? Ele me espera. Se eu tivesse uma cobra, a cobra não ia me esperar chegar para fazer o carinho nela. Ela só ia querer saber do carinho na hora, né? Então, tem o sentir. Tem alguma coisa do sentir aí que o sonho nos impede de sentir de fato aquilo que como chegaria na consciência se não por meio do sonho. Então, assim, o afeto, ele nos propõe condições e questões que são caras a nós. Né? É por isso que eu gosto tanto, e eu acho coisas simples, assim, eu acho que a gente precisa entender muito bem o basilar de uma análise, que é queixa, sintoma, desejo, demanda e o tal da pulsão. Acho que aí depois, no próximo momento, você vai entender que a fantasia é isso. A análise, para mim, se faz disso. Eu escuto a queixa, depois eu tento escutar o que o sujeito está falando sobre o outro, qual é o compromisso que ele tem nas suas relações, né? Que aí já tem um sintoma. Depois disso, eu quero saber, né, assim, o que esse sujeito mantém na vida, né, assim. Ah, Marcel, mas tem pessoas que mantêm a droga. A droga mata? Mata, então não é desejo. Porque ele não está sob o efeito da causa, ele está sob o efeito do objeto. Né? Então aí tem uma certa diferenciação entre gozo e desejo. O que mantém, é da manutenção do sujeito. Uma pessoa, uma mãe, por exemplo, ela mantém o desejo dela pelo filho. Né? Ela quer a manutenção narcísica, sobretudo, da sobrevivência daquela criança. Né? Óbvio, aquilo é manutenção. Completamente diferente de uma droga. Podemos dizer que droga e desejo, né, eles perpassam no mesmo ponto. Então, é deste modo que eu digo. Tá? Desejo é a manutenção da causa. O sintoma é o compromisso com a causa. E também com o gozo. Porque eu só vou gozar do sintoma. Não se goza se não for teoreticamente, tá, gente? Do sintoma. Quando o Lacan vai usar, inclusive, o tal do jouissance, que é jouir sens, que é gozar do sentido, é gozar do sentido do sintoma. A Lilian trabalha com ela faz uma tarefa. O trabalho dela é o sintoma. Qual é o modo que a Lilian gasta o dinheiro? É o gozo. Entende? Por quê? Porque o dinheiro é objeto. Né? E eu gozo do sintoma. Uhum. Não sei nem perguntar. Deixa. Você falou do objeto aí, isso me complicou. Porque o gozo... Espera aí. Isso. Aí. O gozo, ele é gozar de um objeto. Não se goza de outra coisa senão do objeto. Entende? Não consigo gozar do amor. Eu gozo do objeto amado. Ok? O amor não se goza. Por isso que o amor pode ser causa de desejo. Aquele sujeito que eu tenho como objeto de amor e gozo desesperadamente,
O Lacan vai dizer que é possível que aquele objeto que eu gozo pode se transformar em amor. Aí eu já não estou falando mais do objeto, eu estou falando de mim. O amor sou eu. O gozo é o objeto. Estão entendendo? Estão pegando? Ô, Marcel, por isso que... Porque você fala que que a gente goza do objeto amado. Uhum. Então, quando esse objeto não é que deixa de ser amado, mas é como se virasse um objeto absoluto de amor, digamos assim. Por isso que ocorre esse feminicídio. Só para eu poder entender, o que você está chamando de objeto absoluto? Porque eu quero É só porque eu saber. não achei um nome que eu poderia dar a isso. Não, é porque passa por aí mais ou menos, mas eu só quero saber se é mais ou menos isso que você está dizendo. Assim. Acredito que seja disso que eu esteja dizendo. Porque, de fato, tem uma coisa, o Freud vai dizer, né? Mas o feminicídio, por exemplo, Yuri, é quando este objeto de gozo se perde. Entende? Porque enquanto o homem está gozando de uma mulher, esta mulher está viva. Quando esta mulher sai deste lugar de objeto, este homem se depara com o quê? Com o narcisismo. Aí ele se depara com o amor que ela não ama mais. Aí ele pode eliminar o objeto. Já que eu não gozo mais deste objeto, eu elimino ele. Entende? É a Sim, eliminação do objeto de gozo. Por quê? Porque se não tem um objeto, eu tenho que deparar com o meu próprio amor. Se eu não tiver um objeto, se eu estou ali tentando gozar do objeto e eu não tenho mais um objeto para gozar, eu vou ter que deparar comigo. E o Freud diz isso categoricamente. Assim. O sujeito, ele vai sempre levar em consideração o seu objeto amado, né? E quando esse objeto já não fizer mais isso, ele entra na condição de eliminação de objeto. Narciso, né? Que esse objeto acha que ele é, que eu não posso mais gozar dele. Estou falando isso tudo para poder dizer que há uma possibilidade de entendimento, né, do aparelho psíquico funcionar enquanto objetos e enquanto não objetos. Eu invisto em objetos ou invisto no próprio sujeito. Sou eu. No sonho, para vocês, há objeto? sim, mesmo que de uma forma não consciente, digamos assim, que quando você fala dessa condensação de conteúdo, claro que vai ter um objeto ali nesse sonho. Eu acho que não. No sonho é representação, não? É isso. Veja bem, o João falou, mas ele escreveu a frase aqui. Ó. No sonho é representação de objeto. Vamos pegar a frase do João. No sonho é representação de objeto. O sonho é a realização de um desejo. Não tem objeto, então. Não tem objeto. É. Se ele é uma realização de Causa, desejo, né? o que ele tem é causa. Por isso que a gente precisa sempre, o Freud vai dizer, né, assim, que em um único sonho há possibilidade de fazer uma análise inteira. Porque no sonho imprime a causa. Porque senão não seria uma realização de desejo. Ele seria uma realização de demanda. Entende? Não há representatividade de objeto. E nisso, nós falamos do pensamento latente, né? Do conteúdo manifesto. E aí, o Freud vai trabalhar o conteúdo manifesto, o sonho enquanto um relato, né? Uma história contada. E aí nós temos a narrativa, a transformação e a distorção, as imagens
do sonho, a lógica de evento, né? Assim, então, dentro desse conteúdo manifesto, é interessante que o Freud vai ser muito, muito claro na sua aula. Eu acho o Freud muito claro nas traduções. O problema relativamente que nos ferra é a tradução. Né? Porque, veja bem, pensamento latente. O português... Ô, menino! O pensamento é latente. É assim, o conteúdo manifesto. Eu não tenho como traduzir, porque já está traduzido. A manifestação do conteúdo inconsciente no sonho. Né? Deslocamento, ou seja, se desloca o afeto, né? Para completar, ele só podia falar deslocamento de afeto. Então, assim, o Freud no início é muito, muito simpático com a gente. Ele quer deixar claro o que acontece. Então, o que nós temos aqui somos uma ideia, a ideia do Freud é sempre uma ideia para descarregar a energia psíquica. Entende? A funcionalidade de uma análise é fazer isso, descarregar uma ideia. Marcelo, então quer dizer que sonhar é bom. Eu estou aí, né? Estou aí sonhando, todo dia eu tenho um sonho diferente, então estou realizando desejos. Mas aí que está o negócio. O sonho, quando você lembra, o inconsciente já não está com aquilo, já tem tempo já. Foi o que eu insisto aqui nas nossas aulas. Eu estou com o inconsciente aqui, o sonho está lá atrás. O consciente já está mais à frente. Então, a ideia do sonho, enquanto representação de desejo, é para nos mostrar que há uma possibilidade de nos aproximarmos do inconsciente. Não há possibilidade de chegarmos no inconsciente. E aqui a gente abre uma pequena possibilidade de uma discussão sobre o inconsciente estruturado como uma linguagem. Porque no inconsciente estruturado como uma linguagem, e nós vamos discutir isso mais também quando a gente estiver lendo o texto do inconsciente no próximo módulo. Mas o inconsciente estruturado como uma linguagem, ele teria acesso ao inconsciente pela linguagem. Nós não temos acesso ao inconsciente pelo sonho. Embora... Não entendi, Vitória, depois eu não... Depois você... embora... Certo. Faz a pergunta que agora eu fiquei curioso para saber o que é que você... É porque eu fiquei um pouco em dúvida do porquê que o sonho não tem objeto, qual a questão que ele é uma realização de um desejo. Aí eu fiquei em dúvida, o desejo não tem objeto? Desejo não tem objeto, o desejo é só a causa. Ah, tá. O que tem objeto é a demanda. Certo? Ah, tá. Então, tudo que envolve a demanda envolve-se um objeto. Por exemplo, eu chego e digo assim, ô Vitória, pega água para mim. Eu estou demandando que você possa trazer um objeto. Então, toda demanda, por ela ser de amor, ela é uma demanda de objeto. E o desejo é somente uma causa. E é difícil explicar a causa. Porque é aquilo que nos toca sem palavra. Né? O Lacan vai dizer, inclusive, que o desejo é o desejo, né? A ética é do desejo, né? Da psicanálise, mas isso é muito amplo. A ética do psicanalista é a ética do desejo. De quem? E qual o meu desejo? Porque eu não tenho desejo, sei lá. Qual é o desejo do analista? Né? O desejo do analista é que o paciente vá, aí já não é mais desejo do analista, é desejo do Marcelo. Sabe? Então é muito amplo, porque o desejo é uma condição de causa. E não, Ana, o desejo não é o real, porque o real nem causa tem. O real está cagando para você. Amanhã, se todos nós morrermos aqui agora, amanhã o sol está nascendo 9 minutos atrás da Terra. Entendeu? A luz dele está chegando 9 minutos atrasado para a gente. Para a gente não ver a gente morrer. Isso é o real.
Ele não tem causa, ele não tem objeto, ele tem nada. Ele só acontece. É isso, entendeu? Então, a causa ela é difícil de explicar, porque ela não tem muita explicação mesmo, sabe? Usaram essa palavra, causa. Que é... Porque também a gente fica com aquele negócio, né? Tem psicanalista chato. Banca o seu desejo, banca o seu desejo. Não. Vai sair do bancando isso tudo, não, irmão. Banque o que é possível, do modo que é possível, o seu sintoma. Porque a máxima de bancar desejo é fazer o sujeito não se encontrar com objetos. Não há possibilidade de você viver. Só de causa. Se a gente não sabe nem o que é o desejo, como vai bancar, né? Não porque senão fica esse negócio. A gente precisa entender o que é o querer mesmo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E qual é a condição e qual é a consequência disso, né? É a frase que eu sempre gosto de trazer, que é uma frase, talvez eu fui muito feliz nessa frase, que é: análise é você gozar sem morrer e amar sem matar. É isso. Eu vou amar. A frase que eu sempre gosto. Exatamente. Eu sempre gosto de trazer. É esse autofajo. Autofajuto. Então, é esse, assim. É de Portugal, né? Fádio. Fádio. É quase um ato falo. E aí, a funcionalidade da análise, ela é para esse ponto, assim. Você vai gozar, vai gozar. Só não precisa morrer, brother. Né? Só não precisa a gente pular do prédio, né? Assim. Então, não entendi, não me lembro muito bem por que nós entramos nisso, mas para a gente poder abrir aqui para uma conversa mais ampla, assim, mas também é dizer que a distorção do sonho, né, para Freud, ela é uma distorção necessária, né, no capítulo que a gente vai falar sobre a distorção, é uma distorção necessária, porque a distorção se vem pelo conteúdo, pela condensação e pelo deslocamento. E lembre-se, gente, o deslocamento é de intensidade de afeto. Acordei angustiadíssimo. Saiba que aquilo, sem ser no sonho, seria muito pior. Okay? O seu sonho está te salvando de sensações piores. O sonho, ele é uma pitada de realidade e muita fantasia por trás. Então, o que nos mantém felizes é a fantasia. É a fantasia que o sonho tem por trás. Então, eu acordo falando, nós estou tendo sonhos horríveis, brigando com fulano, ciclano. A sua fantasia está ali, te deixando. Fazendo você se realizar, em certa medida, né? Assim, por aquela causa da briga. Mas não te permitindo ir lá. Ou alguma coisa, digamos. Não, você falou isso e eu lembrei de uma coisa, né? Quando você, por exemplo, está sonhando uma coisa, aí você acorda por algum motivo, e aí você volta, dorme e sonha de novo, continua do mesmo ponto que você parou, assim. Uhum. É porque aquilo tinha que sair mesmo. Para botar tudo para fora. Assim, de modo precário e porcos, né? Que eu estou falando assim. Uhum. Porque aí precisa entender algumas coisas. Sim. Mas sonho é uma coisa, é uma delícia. Assim. Sonho, eu particularmente adoro sonho. E eu gosto assim, muito de pacientes levarem sonhos. Vamos lá, leva sonho, vamos falar do sonho, não sei o que lá do sonho, porque eu me divirto, né, nos sonhos. E é uma análise muito precisa do sujeito. Assim, né? Então, gente, vamos lá, vamos conversar. O que vocês têm de dúvidas? O que vocês querem perguntar? O que vocês querem falar sobre? Então, vocês querem fazer o quê? Falar o quê? Espero que todos tenham bons sonhos essa noite. Não precisa ser bons, não. Só atenções já é importante. Quando não lembra de nada, é porque não... como chama isso? Boa pergunta, senhorita Ana. Boníssima pergunta. Porque é importantíssima essa pergunta sua. E quando eu acordo e não falo, não sonhei. Responda a pergunta da Ana.
Eu acho Ok. que não baixou, eu me Não respondi. baixou? Não baixou a guarda, Que é? né? Alguém responder. Quem é? É estado de vigília, a censura volta a atuar, né? Em toda a potência. E aí a reação que você tem é a amnésia, é o recalque em ação. Não sei se eu posso falar assim. Deve ser igual o bêbado que não lembra, né? Você sonha, só que seria absurdamente insuportável. Seja insuportável para o prazer ou para o desprazer, não interessa. É insuportável. Então, você sonhou, só que o conteúdo não foi manifesto. Não se manifestou. Né? O que se manifesta é somente, às vezes, o deslocamento, que é a intensidade. Você, às vezes, acorda com uma sensação ruim, com uma sensação muito boa, e fala, gente, por que eu tô assim? Talvez tenha sido um sonho. Entendeu? Então, é nessa condição do sonho. Então, a gente sonha, a gente lembra quando é possível lembrar. Jonathan. Eu tenho uma pergunta, pode parecer um pouco estranha, mas é uma dúvida. Quando a pessoa tem o que diz poluição noturna, né? Como que é isso? Como é que é? Quando a pessoa tem poluição noturna, por exemplo, quando, igual meninos, por exemplo, posso falar de experiência de homem, não sei de mulher, mas quando tá dormindo e acaba tendo orgasmo enquanto dorme. Eu não sei se eu entendi, sim. Sua pergunta. Quando, por exemplo, que você fala essa questão desse descarrego, né, do sonho, digamos assim. Mas eu falo quando a pessoa sonha a ponto dela conseguir ter até um gozo dormindo. Como que você pode explicar isso? Assim, na verdade, eu não sei, é, mas pensando de modo lógico, assim, o corpo, né, como disse, né, o corpo sente, assim. É do mesmo modo que, em alguma medida, a pessoa faz xixi, né, na cama. Alguma coisa do corpo responde por algum investimento, porque o corpo ele é uma função de resposta ao mental, né? Assim, o corpo ele é um lugar de sensação, um lugar de prazer. Então ele vai responder aos estímulos. E o corpo não sabe muito bem, eu acredito que o seu corpo não sabe muito bem o que é consciência e o que é inconsciente, né? Então ele vai só ele é só um efeito de resposta. Então, assim, pensando, claro, mal emporcalhado na sua pergunta, assim, de modo rápido, eu penso como uma resposta ao estímulo, ao investimento. Gente, um minuto. Alguém mais? Não? Vou parar a gravação, né, para quem quiser, se a gente quiser conversar mais, fique à vontade.